Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Hematotalks. Eu, Thaís Fischer, junto com a Natália Zing. Hoje, no nosso quadro, né, Journal Club, a gente vai discutir um artigo que a gente tem muito interesse e acho que é muito interessante na prática clínica, que é o HD21, né, a comparação, o BRECAD, do BRECAD, que são esquemas intensivos, versus o BEACOD. Então, são siglas, um pouco difícil da gente entender, mas a ideia aqui é trazer esquemas intensificados em linfoma de Hodgkin. E aí, queria que a gente traçasse um pouquinho o histórico, né? A gente vai deixar o artigo o PubMed do artigo na descrição desse vídeo. E eu queria que a gente traçasse um pouquinho do panorama, como é que é o histórico do tratamento do linfoma de Hodgkin. Bom, então vamos lá, Thaís. O Hodgkin, acho que ele ficou muitas décadas, né? A gente tem aí mais ou menos desde os 1975, que foi publicado o ABVD. E aí ele seguiu reinando, então, por todos esses anos, sendo no Hodgkin com estadios localizados, como no Hodgkin estadios avançados, no público, no privado, e era universal ABVD. Depois, principalmente o grupo alemão, né? O grupo alemão tem muito interesse em Hodgkin, é um grupo que pesquisa muito sobre Hodgkin. Precisamente Cologne, né? Um centro que se dedica muito ao estudo do linfoma de Hodgkin. E aí, eles trouxeram o BEACOP escalonado, que é, na verdade, uma quimioterapia intensificada para esses pacientes, principalmente os pacientes com estadio avançado. Mas a gente fez na Santa Casa, né? A Thalita, que é nossa mentora, e ela defende muito o BEACOP. Os resultados são muito bons em eficácia, mas o que não popularizou o BEACOP, não era assim unânime o uso do BEACOP, era por ter uma logística mais difícil do que a BVD. Então, a BVD, lembrando, né? que é D1 e D15. O BEACOP, a gente tem mais dias de quimioterapia. Depois, ele é mais intenso, então leva mais neutropenia, principalmente. Então, o manejo... Porque às vezes no cenário do SUS é um pouco mais difícil, né, então manejar. Mesmo, assim, a logística, às vezes é difícil, dos dias de quimioterapia. Depois, a programação mesmo, né, a agenda da quimio. Depois, por ser mais intenso, e às vezes o paciente está mais distante, você conseguir monitorar melhor essa neutropenia. E os eventos adversos, não só as citopenias que a gente vê muito, mas também ele tinha um maior risco de segundas neoplasias e também de infertilidade, uma taxa de infertilidade muito alta. Lembrando que a principal causa da infertilidade, né, no BEACOP era a procarbazina, que a gente nunca usou no Brasil, sim, né? A gente sim, sempre exatamente, usou a dacarbazina. A gente não tem, né, procarbazina no Brasil, então a gente sempre adaptou também o BEACOP. Inclusive, a gente também vai colocar aqui, tem o histórico brasileiro, tá publicado na revista da BHH, né, do Brazilian Cell Therapy and Transfusion, então, que é a experiência brasileira já adaptada, sem a prednisona, que era muito longa, que era um outro problema do BEACOP, com suas complicações e osteonecrose, e em pacientes jovens, né, especialmente de fêmur, de húmero, de ossos longos, e assim como os efeitos colaterais de longo prazo do corticoide. E então a gente já tinha adaptação tanto do corticoide para dexametasona, quanto da procarbazina para dacarbazina. Então, mesmo esse BEACOD adaptado que está publicado... Esse BEACOP que virou BEACOD. BEACOD adaptado, ele já era menos infertilizante. Então, o que a gente fazia na prática brasileira não era tão infertilizante, já que a dose era até comparável ao BVD. Aí, bom, depois veio o brentuximab, que aí já é mais recente, e o brentuximab é o primeiro droga-alvo, assim, para Hodgkin, é um anticorpo monoclonal droga conjugada, anti-CD30, e aí ele vem em combinação com AVD, né? Então, ele tirava a bleomicina, que também tinha a questão de ter mais toxicidade pulmonar, e colocava o brentuximab. A gente ganhou em sobrevida livre de progressão, e ganhou também em sobrevida global com essa combinação, mas... ainda assim, a gente sempre quer tentar melhorar, né? O Hodgkin, ele não é uma necessidade não atendida na primeira linha, nada. As respostas são muito boas. Mesmo com a BVD, a resposta é muito boa. É uma doença, na sua grande maioria, indolente, né? Uma doença que pode ficar meses até ser diagnosticado. Na progressão também, né? Então, não é uma doença francamente agressiva, apesar de em situações outlier poder ser, mas classicamente essa não é uma doença muito agressiva. O paciente passa, às vezes, meses, até anos, sem diagnóstico.
Então, assim, acho que a nossa ideia é sempre tentar chegar no 100%, né? Então, não tem nenhum paciente que a gente possa eventualmente perder ali na primeira linha de tratamento, como também com uma boa qualidade de vida. Lembra, uma das coisas que a gente sempre via nos ambulatórios da Santa Casa, eu lembro que a gente ficava acompanhando esses pacientes há anos, às vezes eu falava, mas no começo, né? Mas qual é o sentido de ficar acompanhando esse paciente tanto tempo? Ele já tá curado, já tem 10 anos de história, e ele continuou passando aqui uma vez por ano, mas era justamente pra gente ver os efeitos adversos. Então, nas curvas também mais antigas, a gente via que os pacientes tinham uma alta taxa de cura, mas eles também tinham uma alta taxa de toxicidade a longo prazo. Ainda mais quando a gente usava também radioterapia, principalmente a radioterapia do mediastino. Lembrando, acho que nesse cenário também é muito importante que a gente tem 2 picos de incidência em Hodgkin, mas esses pacientes são extremamente jovens, né? Então, por isso que a gente tem essa grande preocupação, né, com o efeito adverso. A gente fala que o Hodgkin é bimodal, né? A epidemiologia do Hodgkin, que teriam 2 picos de incidência, mas a gente sabe que o pico de incidência na população jovem é muito maior do que na população mais idosa. E só para lembrar, que é no início da fase adulta, né? Ali entre os seus 19 e 25 anos, e o segundo entre 55 e 60 anos, que é o segundo pico de incidência. Mas realmente é muito desproporcional. Então, por isso que qualquer modelo de estudo de Hodgkin tenta otimizar, porque a gente quer devolver esse paciente jovem para a vida dele de volta. Então, acho que assim, o Brecade, ele trouxe alguns pontos mais modernos para tratamento. Então, ele traz a quimioterapia mais intensa associada com o anticorpo monoclonal, que trouxe benefício para o Hodgkin. Depois, uma forma dinâmica de tratamento, justamente porque também outra coisa que a gente fala no Hodgkin é também a gente não dar mais tratamento para quem não precisa. É a medida certa para cada um, né? Eu acho que a primeira neoplasia hematológica, entre outras, óbvio, mas a primeira de linfoproliferativa, em que a gente ajusta o tratamento no meio do tratamento, né? Isso é muito importante. E que o PET interino, né? Esse PET que a gente faz no meio do tratamento tem um impacto, onde tem o maior impacto mesmo, porque ele impacta em mudança de tratamento. A gente tem o Hatel Trial também, que já foi publicado aí com um segmento super longo, já tem quase 10 anos de segmento, justamente tentando trazer essa dinâmica de tratamento para os pacientes mais avançados e tentar, então, personalizar o tratamento. No Hatel Trial era ABVD, né, e a ideia era tirar a bleomicina. Então, para minimizar a toxicidade para aqueles que já responderam muito bem. E aí, aqui, no HD21, no estudo do Brecade, a gente também tem essa dinâmica de tratamento para os pacientes que respondem. Mas então, vamos entrar, né? No exatamente. Clínico agora, entrar nas entrelinhas ou nas linhas do estudo. Então, esse é um estudo publicado no Lancet, né? Então, é um estudo uma revista de extremamente impacto. 2024, né? Então, a gente tem um ano aí de publicação, mais ou menos. Já aprovado no Brasil, né? Com algumas algumas restrições de operadora, mas já aprovado no Brasil, pelo Peter Boschman, que é um grande mentor aí, né, de Cologne. E esse é um estudo multicêntrico. Tem mais de 200 centros envolvidos. 233 centros envolvidos, e que vem para realmente tentar melhorar o que já é muito bom, porque a gente está falando de curvas que são praticamente retas, né? A gente está falando de curvas de sobrevida global, sobrevida livre de progressões. A gente está falando em curvas acima de 95% de eficácia. Então, aqui a gente já melhorar o que já é muito bom, diminuindo toxicidade. E a casuística é muito, muito ampla, né? Muito grande. A gente teve quase 1.500 pacientes 700 randomizados. em cada braço, né? 700 e pouquinho em cada braço. Foi interessante quando também a gente vê no desenho do estudo que poucos pacientes saíram antes de começar, né? Às vezes a gente vê alguns estudos que perde-se muito paciente entre a primeira avaliação e realmente ele recebeu o tratamento. E aqui foram poucos pacientes que se perderam. E quem é a população desse estudo, né? São pacientes entre 18 e 60 anos, e esse é uma faixa etária que é importante a gente saber, Sim. Porque você não pode extrapolar esse dado, até porque a gente tá falando de um regime um pouco mais intensivo, então pacientes muito jovens. Aí a gente tem outros cenários que a gente vai falar um pouquinho na discussão, e pacientes mais idosos também, esse é um problema. Então, são pacientes de 18 a 60 anos. E, inclusive, a mediana de idade foi de 30 anos. Então, assim, realmente é focado em paciente jovem. Diferente do ABVD, aqui, então, os ciclos são a cada 21 dias. E aí, a proposta é fazer 2 ciclos de tratamento
avaliar o PET 2, o PET interino. Para os pacientes que têm PET negativo, a gente vai até 4 ciclos. E os pacientes que têm um PET positivo, a gente vai até 6 ciclos. E é que, trazendo de referência da Thalita, ela fala, imagina que você tem 20 anos. O que você quer, né? Acho que ela já veio aqui no podcast e já falou, você quer voltar o mais rápido possível para sua vida. E olha que a oportunidade que a gente tá falando. Então, a gente tá falando, se você atingir o seu objetivo, que é fazer 2 ciclos, PET negativos mais 2 ciclos, a gente tá falando de 80 dias, 84 dias de tratamento. Sim, né? 3 meses. É menos de 3 meses de tratamento. Então, realmente, eu fazer tudo que eu preciso fazer em curto espaço de tempo, devolver você o mais rápido possível para sua realidade. Sim. E além disso, aqui, já entrando um pouquinho nos resultados, com ganho de sobrevida livre de progressão, né? Assim, realmente as curvas e se não separam. só isso, então assim, de endpoint, PFS, né? Que é a sobrevida maioria livre dos de progressão, que é o primeiro endpoint que a gente sempre quer. E também morbidade relacionada ao tratamento, que seriam os eventos adversos relacionados ao tratamento, num período até 1 mês pós-tratamento. Então, trazendo dados sobre a vida livre de progressão, 94 versus 90, veja que a curva tá lá no alto. Sim. E eu acho que isso é um dado importante que a gente já trata muito bem. A gente tem um hazard rate aqui de 0,6. E não teve diferença sobre a vida global, apesar de ter diferença mínima entre as curvas, mas não foi estatisticamente significante. Aqui é uma avaliação de 4 anos. Igual a gente viu também no BVAVD, às vezes mais pra frente, a gente pode ver uma diferença sobre a vida global. Até porque as segundas linhas de tratamento do Hodgkin são extremamente efetivas, com a imunoterapia também, com o pembrolizumab. Enfim, a gente melhorou muito. E depois também, como a gente eleva muito a PFS, aí sobram poucos pacientes também que eventualmente vão recair e de repente podem ter óbito relacionado ao tratamento também. Como você falou, em relação à segurança, né? Esse é mais bem tolerado, menos citopenias, e acho que um dado muito importante, que é a grande preocupação, que talvez tenha deixado o BACOP não tão popularizado como o BVD, que é a capacidade de esterilização, né? Lembra, a gente tira a procarbazina e bota da carbazina, a esterilidade foi mínima nesse grupo de pacientes. A gente também já falou aqui sobre fertilidade, né, com o Juliano, quem quiser também reassistir esse episódio, foi muito legal. Mas a gente nunca sabe como que é o baseline do paciente em relação à fertilidade, né? A gente deveria saber, mas às vezes a gente não tem tempo. Mas o ideal, realmente, é a gente preservar antes, porque sempre há um às risco. vezes a gente já começa um tratamento, mesmo que o tratamento não tenha grande impacto em fertilidade, mas em um paciente que já tem alguma alteração de fertilidade. Enfim, aqui realmente diminuiu muito, e como a gente está falando de pacientes jovens, é uma possibilidade desse paciente, se porventura não conseguiu preservar antes, ele vir a ter, né, gestações, enfim. Então, isso surge com uma possibilidade muito importante de tratamento, pacientes, né, entre essa idade, 18 e 60 anos, que tenham estadios avançados e localizados com critérios de pior prognóstico, leia-se BUC, sítios extranodais. Então assim, não é só 3 e 4. 2B BUC já é considerado, e 2B com sítios extranodais também. Que é raro no Hodgkin, né, mas eventualmente pode acontecer. Até por contiguidade, às vezes pleura, né, algo que acontece. E sabe uma coisa interessante que eu observei também nos dados? Quando a gente vê em taxa de resposta, então, por exemplo, no PET2, que era um corte, é muito semelhante. O tanto de paciente que atinge um PET2 negativo, e é mais que 80%, tanto no braço do BACOP quanto no braço do BREACAD. Então, lembrar que também, quando a gente vê os estudos, a gente não pode só ver taxa de resposta, porque aqui o PET2 é muito semelhante. A necessidade de radioterapia também, ao final, também era muito semelhante entre os dois. Em torno de 15% em ambos os braços fizeram radioterapia como consolidação, né, no final. Mas depois, em sustentação de resposta, que a gente vai ver em PFS de 4 anos, foi favorável para o BRECAD. Então, a gente trouxe a preocupação contra o corticoide que mudou, a preocupação contra a neuropatia com a procarbazina, né, com a infertilidade, mas a gente tinha a preocupação da neuropatia também, que é o que eu tô dando spoiler aqui. Então, a gente tinha essa preocupação que tá muito associada ao brentuximab, por ser um anticorpo droga conjugada. E aqui, como a gente pode lembrar até pelo esquema do tratamento, a gente tá falando em menos exposição ao brentuximab vedotin. Se a gente somar as doses de brentuximab, no ABVD, se ele fizer 6 ciclos, então ele vai fazer 12,
né? Porque cada ciclo é D1 e D8. Sim. D1 e D15, desculpa. Então, a gente vai fazer duas aplicações por ciclo. Então, ele vai fazer 12 aplicações de Brentux 1,2 miligramas por quilo. Enquanto no Brecad é 1,8 por quilo, 1,8 miligrama por quilo em cada ciclo. Só que ele vai fazer... A maioria vai fazer 4 ciclos só. Ou 6, né? Então, bem Ou menos. depois 6, mas aí é 20% dos pacientes E que vão fazer 6. um outro dado é em relação à doxorubicina também, né? A doxo, essa então é mais antiga ainda, o nosso receio da doxo. A doxo está muito relacionada a segundas neoplasias e cardiotoxicidade. O que para um paciente jovem é extremamente importante. No ABVD clássico, a gente faz 25 miligramas 12 vezes, né? Então, a gente está falando 50, 300 miligramas no por total. metro quadrado. E a doxo a gente não ajusta, né? Exato. Diferente da bleomicina que a gente ajusta, com os dados do Hot Cell Trial, a doxo a gente não ajusta. Então, ele vai fazer 300 miligramas, o paciente de alto risco, né? O paciente já avançado. Não, né? No Brecad, se ele fizer 4 ciclos, ele vai fazer 160 miligramas. E se ele fizer 6 ciclos, ele vai fazer 240 miligramas. Então, mesmo que ele fizer 6 ciclos, ele ainda faz menos do que no BVAVD. Então, torna realmente uma excelente opção de tratamento, com excelente resposta, excelente toxicidade. Obviamente, que há que ter atenção quanto às citopenias e alguns cuidados aí da prática clínica. Esses pacientes têm que usar Fator de GCSF, crescimento. né? Então, aqui no nosso mandatório. serviço, a gente usa o PEG OBI, que dispara 24 horas depois, no também. D3, né? É muito importante que esses pacientes façam profilaxia com bactrinha ciclovir também. E pode ciclar a segunda, o D8. Independente da neutropenia. Então, essa é uma coisa que não muda no Hodgkin, né? A gente cicla independente da neutropenia. Agora, só fazendo um paralelo, porque acho que todo mundo vai querer fazer isso, e é o exercício que também a gente sempre faz. Vamos fazer um paralelo com os dados de BVAVD, que também eram muito bons, que trouxe sobrevida livre de progressão, que trouxe sobrevida global ali com 6 anos. A resposta é sustentada, então o PFS de 2 anos, 6 anos se mantém, a gente tem 80 e pouco % de PFS, mas a gente precisa lembrar da metodologia. E aí aqui no BVVD, no Echelon, a gente trouxe pacientes acima de 60 anos também, que inclusive depois entrou-se em discussão junto com o nível AVD, que mostrou também que a gente ainda não tem aprovação do nível VD no Brasil, mas que também se mostrou ser melhor, principalmente nessa população de mais alto risco. O nível VD eu sou bastante entusiasta também, eu gostaria muito de ter um head-to-head, a gente não vai ter isso provavelmente, mas aqui o nível VD tem 2 vantagens, né? Ele teve ganho de PFS em relação ao BVVD nessa população idosa, isso já foi discutido no ASH. E que também, só lembrando, esse ganho é justamente porque os pacientes mais idosos toleravam menos o tratamento. Então, acabavam tendo mais toxicidade e mais descontinuação. E já que a gente falou de nível AVD, o nível AVD também, ele inclui a população pediátrica, que aqui a gente não tem, né? A gente não tem essa aprovação no Brasil. Ele é mais amplo. Sim. Então, aqui, a gente não vai ter esse dado ainda, mas a gente espera por novos dados, mas o nível AVD vem também como uma modernização do tratamento do Hodgkin, seja para pacientes mais jovens, seja para pacientes mais idosos. Mas para a grande maioria dessa população de Hodgkin, que é na faixa etária que a gente falou, o Brecad surge como uma excelente opção de tratamento, com ganhos de sobrevida livre de progressão, de qualidade de vida, morbidade, de diminuição de infertilidade, devolver esse paciente rápido para a vida dele. Acho que esse é o grande marco do HD21. Então tá bom. Deixem suas dúvidas, comentários. Espero que todos tenham gostado dessa discussão de Hodgkin. A gente gosta muito. A gente gosta muito de estudar os journals, trazer as minúcias do trabalho. A gente vai deixar os endereços, né, os links para os estudos que a gente citou aqui. Deixe suas dúvidas, comentários e sugestões de qual é o próximo artigo que a gente deve discutir aqui. Até mais. Muito obrigada.